Irmãos, hoje vamos à nossa terceira mensagem sobre este tema, aprendendo a semear. Eu passei já bem mais do que essa semana, mas em particular essa semana, lendo muita coisa sobre esse texto que leremos agora. Texto de Malaquias, pode abrir sua Bíblia. Malaquias capítulo 3. Versos do 6 ao 12. Estaremos lendo agora esse texto e depois comentando algumas coisas importantes, principalmente o que esse texto não quer dizer. A gente tem sofrido, na verdade, a igreja evangélica tem sofrido de muitas coisas, e uma delas é por mau uso de textos maravilhosos. Esse é um dos textos maravilhosos que nós temos nas Escrituras. Na verdade, o livro de Malaquias é maravilhoso, mas infelizmente acaba sendo abusado, e a gente perde oportunidades de sermos abençoados e abençoarmos, por olharmos indevidamente um texto tão precioso. Vamos ler, inicialmente, capítulo 3, versos do 6 ao 12. Diz assim: De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam os dízimos, ou melhor, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Daqui a pouco nós vamos orar. Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui. Aqui nos dias de Malaquias, os judeus tinham já há mais ou menos uns 100 anos voltado do cativeiro babilônico. Estavam já restituídos à sua terra, e aqui em particular estamos falando com o povo de Judá. Era para estar tudo bem. O povo passou 70 anos corrigido pelo Senhor, para que pudessem abandonar a idolatria. Foi o motivo mais sério, o principal motivo, vamos dizer assim, de terem sido levados para o cativeiro. Eles deveriam estar curados, tratados em sua alma, restaurados, e estavam por um bom tempo. Só que passados aqui esses quase 100 anos, o povo começou, e é um grande problema nosso esse também. Deus nos abençoa, a gente recebe o que pediu, e daqui a pouco entramos num marasmo, entramos numa convivência de costume com a bênção, e esquecemos que não fomos nós que produzimos aquilo, ou pelo menos não fomos nós que nos auto-abençoamos, mas Deus nos abençoou. E naquele momento posterior à bênção, estávamos como adoradores,
cultuando, buscando, lendo a Bíblia, fazendo tudo que Deus espera que um salvo alcançado pela graça estivesse fazendo, mas o tempo passa e a tendência é nós irmos esquecendo do doador da bênção e nos acostumando com a bênção. E daqui a pouco aquilo que nos era tão especial se torna um costume, não mais buscamos o Senhor como devíamos e começamos a decair espiritualmente. Alguém viu a sua história aqui? Já vi nisso muitas vezes a minha história. E não foi diferente com esse povo esse tempão atrás. Porque pecado é pecado, só muda o endereço e a época. E aqui não foi diferente. O pessoal aqui estava numa decadência moral, eles estavam numa decadência espiritual, estavam negligenciando a adoração ao Senhor. Em particular, o povo estava assim porque os sacerdotes estavam corrompidos, os sacerdotes estavam relaxados, os sacerdotes não estavam levando o culto do Senhor a sério. E o povo estava indo na mesma batida. Os sacrifícios, que era costume daquela época de serem entregues em oferta ao Senhor, simplesmente eram de péssima qualidade. Você vê isso nos versículos, capítulo 1, versos 6, 7 e 8, que eu estou dizendo. Eles estavam levando, em vez de levar animais puros, saudáveis, estavam levando animais cegos, feridos, doentes, velhos. O negócio era fazer o que Deus mandou, não importa como. A ordem era, me tragam animais puros, novos, do que você tem de melhor, do teu aprisco, para o sacrifício. E eles estavam apenas interessados em fazer ali o aspecto religioso e levando todo tipo de animal como sacrifício no altar, e Deus estava se desagradando grandemente disso. O culto propriamente dito estava corrompido, a adoração estava corrompida. Capítulo 2, verso 2, você vê isso. Havia um problemão grande, de uma desobediência muito grande à lei, nos versos 11 e 12 do capítulo 2, do que diz respeito ao matrimônio, dentro da lei judaica, de que o matrimônio não deveria ser contraído com pessoas de nações pagãs, vizinhas. O casamento deveria ser ali restrito aos vínculos do povo judeu, para que eles não se desviassem. O povo voltou a fazer coisas que fazia lá em Esdras 9, se corrompendo, inclusive são contemporâneos aqui um pouco esses profetas, Esdras, Neemias, Malaquias, Ageu também. E eles estavam se corrompendo também com casamentos desaprovados diante da lei do Senhor. E vemos nos versículos 8 do capítulo 3 que eles também estavam negligenciando os dízimos e as ofertas. Então, o primeiro alerta que a gente tem em relação a esse texto de Malaquias, não estamos lidando com o texto que usamos para tratar dízimos e ofertas como algo isolado na história dos judeus. Estamos com um contexto histórico seríssimo. E uma das coisas que estavam sendo abandonadas no que diz respeito a temor ao Senhor e obediência, uma delas eram os dízimos e as ofertas. Não somente dízimos e ofertas. Desse jeito, então, esses judeus dos dias de Malaquias, mesmo depois de tão grandes bênçãos da libertação lá do cativeiro, eles estavam totalmente desanimados. Eles estavam abatidos. Eles estavam absurdamente apegados aos seus próprios pecados. Interessante o pecado, né? O pecado tem um poder de aderência impressionante. Eu tenho dito isso aqui outras vezes. Uma coisa boa que a gente faça, a gente esquece ou simplesmente não faz novamente. Mas pecado é impressionante como a gente facilmente comete de novo. O poder de aderência do pecado na nossa vida é uma coisa incrível. Não foi diferente com aquela turma lá. Estavam acomodados. Estavam num estado de indiferença moral muito grande, indiferença social, indiferença espiritual. Mas tinham aquele vínculo de saber que havia a promessa de um Messias. E no capítulo 4, verso 1, nós vemos que eles esperavam a vinda do Messias. O texto diz, pois certamente vem o dia. E esse dia está falando da vinda do Messias, havia essa expectativa. E eles esperavam que haveria então uma melhora, né? Estavam meio abatidos, desanimados. Vamos ver se Jesus voltando as coisas melhoram.
Aí Malaquias vai e assegura aquele povo que o Messias viria sim. Viria como disse que viria. Mas isso era motivo de extrema gratidão e alegria por parte daqueles que aguardavam a vinda do Senhor Jesus. Mas que eles não achassem que o Senhor Jesus viria para manter aquele estado de coisas acontecendo. O Senhor Jesus viria, o Messias viria para restaurar. E para limpar, você já imaginou se a sujeira gritasse quando você passa a escova com sapólio? Se tivesse boca, a sujeira gritasse, ai, 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 está me esfregando. O Senhor vem para limpar. O Senhor vem para restaurar. O Senhor vem para fazer novo o que está estragado e morto. Isso Malaquias diz para aquele povo. Essa, irmãos, a mensagem de Malaquias é a última mensagem do Antigo Testamento. Última mensagem que Deus entrega ao seu povo, em particular ali, o caso dos judeus, né? Um povo que naquele momento estava amortecidamente desobediente. Então fique claro que o texto que nós costumamos ler isoladamente, de Malaquias capítulo 3, versos 6 a 12, para justificar um problema, como se todos os nossos problemas estivessem nesse trecho da Bíblia, que fique claro que o problema nosso em relação ao Senhor é muito maior do que esse aqui. Que esse aqui é apenas uma das áreas que nós somos capazes de desobedecer ao Senhor. E aqui nesse caso em particular, a última mensagem do Antigo Testamento para o seu povo vai tratar exatamente de arrependimento. Um povo que está amortecidamente desobediente. Estão desobedecendo e não estão ligando. Estão achando que fazer ter um relacionamento meia boca com o Senhor, ter uma obediência parcial, ter um compromisso negligente e costumeiro com o Senhor, satisfaz o Deus que os salvou em Jesus Cristo, nossa realidade, em Jesus Cristo. E também aquele povo podia não saber, mas a salvação também deles vinha através de Jesus no Antigo Testamento. Malaquias, então, ele prega arrependimento. A mensagem das boas novas, ela não seria uma boa nova se não houvesse no centro. A essência da boa nova é: você é pecador e Jesus é especialista em perdoar pecado de pessoas arrependidas. Essa é a essência da mensagem da boa nova. Ela está sendo anunciada lá na última mensagem do Antigo Testamento, ao povo do Senhor que está amortecidamente desobediente. E a mensagem qual é? Arrependam-se. Saiam desse marasmo. Mudem de atitude. Vejam o que não está se dizendo aqui. Não está propriamente falando de que é um povo incrédulo. Não, é um povo do Senhor que está agindo incredulamente. É diferente. Mas é um povo que esperava a vinda do Senhor. Logo, a vinda do Messias. Logo, eles tinham o que precisavam de informação para temer ao Senhor e obedecê-lo. Bem parecido com a gente. Malaquias então prega arrependimento para que a adoração ao Senhor seja restaurada, tanto num sentido individual como coletivo, porque muitas vezes Malaquias fala sobre nação. Todos precisavam ser restaurados e o arrependimento genuíno, a mudança de atitude em relação àquela prática enganosa e pecaminosa, mecânica e religiosa. Deus queria que houvesse uma mudança de atitude em relação àquilo. Interessante que o povo dos dias de Malaquias, eles julgavam não saber o porquê que as coisas estavam difíceis. A gente vê lá, né? Senhor, está tudo tão difícil, não tem chuva, não estamos podendo plantar, colher uma nação, um povo naquele contexto extremamente agrícola. As coisas estavam difíceis e julgavam: Senhor, não sei por que as coisas estão ruins, por que o Senhor está descontente com a gente. Aí eu vou dar aqui apenas 3 motivos por que Deus estava descontente com o povo. E eles estavam dizendo que não sabiam por quê. Capítulo 1, verso 6. Acompanhe na sua Bíblia. Capítulo 1, verso 6. Eles não sabiam por quê, que a coisa não estava legal, que Deus não estava aprovando muito eles. Havia um descontentamento da parte de Deus, eles sabiam disso. Diz assim: o filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou seu pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me deve? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam:
De que maneira temos desprezado o teu nome? Há um tom aqui de ironia e um pouco de deboche, até um pouco de arrogância. Senhor, nós não fazemos isso de vez em quando? Senhor, eu estou indo à igreja, eu entrego o meu dízimo, eu participo da reunião, eu oro, eu leio a Bíblia. Senhor, não te trato como pai. Sabia que a gente pode fazer isso tudo relaxadamente? Na verdade, você sabia que nós podemos estar fazendo tudo isso de uma maneira que Deus não tem uma gota de prazer? Aí Malaquias continua. Vou dizer mais umas coisinhas para vocês. Vocês não sabem aonde que vocês podem estar desonrando o Senhor? Capítulo 2, versos 11 e 12. Diz assim: Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casam-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos exércitos. Olha o nível da reprovação do Senhor. Aqueles que estão desobedecendo aqui no de respeito a esse aspecto da lei do casamento. E eles não sabiam, Senhor, em que estamos te ofendendo? O Senhor está chateado por quê? E ainda, verso 17 do mesmo capítulo. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como temos cansado os irônicos judeus? Vocês ainda perguntam. Quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também quando perguntam, onde está o Deus da justiça? Olha o que eles estão dizendo. Senhor, todos os que fazem o mal são bons aos teus olhos. A ideia, o ímpio está prosperando. Parece que o Senhor está abençoando aqueles que não te temem. Então o Senhor gosta de todo mundo. Onde está a justiça? Aí, isso está indignando Deus. O povo está cego. A negligência gerou apatia espiritual, incapacidade de perceber a grandeza desse Deus que não se corrompe. Assim, ou ainda assim, eles queriam que Malaquias fosse mais específico. Malaquias, você não está sendo muito claro. Seja mais específico, nos versos 7 do capítulo 3. Diz lá. Vamos ler o texto todo o verso 7. Depois eu vou parar onde eu quero. Desde o tempo dos seus pais, ou dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. E aqui eu vejo uma profunda expressão do amor de Deus pelo pecador. Deus não deseja que o pecador não se arrependa. Deus deseja que o pecador não continue no seu pecado e se arrependa. E diz para esse povo debochado e arrogante, irônico, tentando botar Deus na parede, diz assim, voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Quanta paciência de Deus. Mas aí esse povinho duro na queda ainda diz assim, mas vocês perguntam, como voltaremos? Eles ainda estão achando que são bons, ou de alguma forma não tem desagradado tanto o Senhor. Deus acaba de dizer, eu quero que vocês voltem para mim. Mas ele, Senhor, como voltaremos? Aí o profeta responde com uma pergunta que já é resposta. Verso 8. Pode um homem roubar a Deus? Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Deus querido, muito obrigado mais uma vez por estarmos juntos aqui em Teu nome. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações. Apacenta a nossa alma, ó Pai, de maneira que nada nos incomode nesses próximos minutos. Que
que possamos estar unicamente pensando e refletindo no que estamos ouvindo, para que sejamos abençoados pela Tua palavra. Eu peço ao Senhor que toda incomodação seja retirada em nome de Jesus. Fala conosco. Eu te peço, no nome do Teu Filho. Amém. Pode um homem roubar a Deus? Eu quero muito, com essa sequência de mensagens que a gente está fazendo nesse tema, que realmente a gente aprenda a semear. É uma bênção semear no reino, ou para o reino de Deus. A gente passa tempo demais, gastamos tempo demais, gastamos inteligência, gastamos energia demais, semeando para coisas que perecem. Eu não digo que não temos que fazer isso num contexto de mundo que a gente vive. Nós temos que estudar para ter um bom emprego, temos que ser bons naquilo que fazemos, temos que estudar, temos que nos dedicar. Tem valor isso, quando esse semear é para que o resultado desse semear seja a glória do Senhor. E toda vez que eu penso em glória do Senhor, eu penso em reino. Mas quando esse semear é apenas para o meu futuro nesta vida, nesta terra, a gente semeia mal. E se frustra muito na vida. Porque nem tudo que a gente semeia, a gente colhe. Muitas vezes a gente semeia muito bem. Estuda, trabalha, faz tudo que tem que fazer e simplesmente não dá certo. Estou certo? Mas se eu estou semeando neste mundo para a glória do meu Deus, para que o meu Deus seja honrado com aquilo que eu pretendo conquistar neste mundo, eu estou com visão de reino. E até o não colher faz parte do processo de Deus de aperfeiçoar a minha vida para a sua glória e para o meu bem. A gente precisa aprender a semear com vistas ao reino do Senhor. Mas semear na Bíblia vai bem além do que entregar dízimo e oferta. Dízimo e oferta é uma parte, mas não é somente isso que envolve semear. Sem dúvida alguma, semear vai quando entregamos a nossa vontade ao Senhor. É vontade mesmo que eu estou dizendo. Porque nós temos muito má vontade com o Senhor. Deus tem que ter sempre boa vontade conosco. Mas nós temos muitas vezes má vontade com Deus. Quando o horário da IBD nos irrita, porque eu tenho que parar fazer alguma coisa que eu queria fazer, que não tem nada a ver com o reino. Mas esse horário de estar na IBD me irrita porque eu tenho que chegar na hora. O que é isso a não ser má vontade com as coisas do Senhor? Quando é um tempo de oração e eu tenho que ter meu tempo de oração e estou com pressa e faço aquela oraçãozinha meia boca que eu nem lembro o que eu orei, mas espero que Deus me atenda porque Ele é Deus e sabe que eu preciso, vai dizer que isso não é má vontade com o Senhor. Então, semear implica em dedicar a nossa vontade, a nossa alegria, o nosso serviço, nossa adoração, nossa gratidão, tudo isso no altar do Senhor. Isso também é semear. Que visão pobrezinha temos de achar que semear é apenas trazer dízimo e oferta aqui, porque agora Deus está obrigado a me abençoar. A Bíblia diz lá em Malaquias que Deus tem que me abençoar agora. Que visão pobrezinha e curta de bênção espiritual. Porque semear vai muito além disso, como já vimos. Meu objetivo, então, nessa mensagem é dizer como dizimar. E vamos fazer isso olhando exatamente para esse texto aqui. Sem precisar dizer absolutamente nada além do que o texto está dizendo. Em primeiro lugar, a gente vai ver, então, que esse texto nos diz que nós devemos dizimar sem medo. Entregar nosso dízimo sem medo. Não é esse o slide, não, já tinha que ter passado ele, irmãos. Nós temos que aprender a dizimar
sem medo. E esse texto, ele tem contribuído, pelo mau uso que é feito dele, para aterrorizar os crentes que têm medo de ficar pobre. É isso mesmo. Quando o profeta Malaquias questiona o povo, dizendo: pode um homem... Pode um homem roubar a Deus? É o que diz na primeira parte do verso 8. Meus irmãos, Malaquias está tratando de um problema local. Nós já vimos que esse problema, que o povo tem um problema moral. O povo está adorando mal o Senhor e a entrega de dízimos e ofertas pertence à adoração que devia ser feita no templo. O povo está tratando o Senhor mal, negligentemente, banalmente. Chega a dizer aqui o texto no versículo 9 do capítulo 2, que os sacerdotes são parciais quando ensinam a lei. Estavam ensinando só o que interessava. E o povo estava obedecendo também só o que interessava. Mas aqui, especificamente nesse problema da desobediência no dízimo e oferta, Malaquias diz: pode um homem roubar a Deus? Irmãos, não estamos falando aqui de nada material, porque é impossível Deus ser roubado. Não é isso que o texto está dizendo. Mas esse verbo aqui, roubar, nesse texto, e apenas mais um texto na Bíblia, diz respeito ao sentido de trapacear. O sentido desse roubar aqui é de trapaça. E a coisa ganha uma expressão diferente a partir daqui. O povo aparentemente está meio chocado com essa confrontação. Como roubar? Como que te roubamos? Aí Malaquias diz: olha, vocês estão roubando nos dízimos e nas ofertas. Só um parêntese aqui para a gente lembrar do ensino do Antigo Testamento quanto ao dízimo. Dízimo, então, é a 10ª parte de todo o produto que era produzido ou cultivado. Aqui, em particular, a agricultura era o fortíssimo meio de ter recursos para comer e para pagar contas. As pessoas costumavam pagar contas com 1 quilo de algum alimento, com uma porção de algum outro alimento, do endro, do cominho, como há uma expressão, um termo bíblico dessa forma, falando sobre a entrega do dízimo das suas hortaliças. E era bem dentro desse sentido, mas era a 10ª parte de tudo, dos rebanhos, do gado. Tudo isso pertencia ao Senhor e deveria ser levado no templo. Você encontra isso em Levíticos, capítulo 27, dos versos 30 e 32. Se quiser ler todo o contexto, você encontra bastante informação sobre isso. Esse valor também deveria ser entregue aos levitas, que prestavam serviço no templo. E a gente pensa sempre no levita como aquele camarada que só cuidava de música, né? O levita era aquele camarada que chegava, só tocava, não olhava para o que o resto estava acontecendo na igreja, né? Não, os levitas lavavam banheiro. Numa época que água e sabão, praticamente a água tinha um pouco, o sabão não existia. Então não devia ser nada cheiroso. Esses levitas de hoje, contemporâneos, né, que se sentem porque são músicos, né? Vou passar a pegar os músicos daqui para dar tudo para lavar banheiro. Porque quer ser chamado de levita? Vai também trabalhar na faxina. E esses recursos eram para manter essas pessoas, fazer a vida da igreja andar, em todos os sentidos. E tudo isso deveria ser levado ao templo. Mas, voltando, Malaquias diz, no versículo 9, vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando ou estão me trapaceando. Essa primeira parte aqui do verso 9, meus irmãos, mostra que a maldição aqui que está predita para esse povo, porque estavam trapaceando o Senhor, é colheita ruim. A moeda da época, a maior parte do tempo, era o fruto da colheita. E, consequentemente, se não tem comida, o povo sofre. Se não tem como comprar mantimento ou alguma outra coisa, porque você não tem a moeda, moeda alimento para trocar, você também tem problema. E essa trapaça vinha dos sacerdotes iam para o povo,
estava gerando juízo, então, do Senhor de acordo com a lei do Antigo Testamento. Meus irmãos, sempre a mentira e a desobediência trarão juízo. Sempre. Sempre. Não é um privilégio desse povo. Isso não se aplica aos defensores de que o dízimo é uma coisa só do Antigo Testamento, da lei, e eu não posso olhar isso para o Novo Testamento. Legal, também acho, tem tudo a ver com o momento deles ali agora. Mas mentira, desobediência e descontentamento e juízo da parte do Senhor é um problema do Antigo Testamento? É ou não? Não. Então, estamos lidando com um princípio eterno aqui que deve ser observado. Hoje nós temos músicos, hoje nós temos faxina no banheiro, não temos, Inês? Inês? Você lava o banheiro aí, irmã? Dá capricho mesmo, né? Pois é, então temos faxina no banheiro. Cadê o Dorival? Dorival, fez manutenção lá no banheiro? O caninho lá deu certo? Tapou? Ou não deu certo? Mais ou menos. Vamos trocar, temos que comprar. Né? Então, manutenção no templo continua. A adoração no templo continua. A lei para um povo desobediente quanto à adoração, que onde o templo era a concentração da manifestação de Deus, estava ali no templo onde estava a arca, sem dúvida. Tem tudo a ver com este conceito. Mas o princípio da desobediência, ele permanece. A necessidade de adoração e da igreja funcionando, e para isso precisa daquilo que foi estipulado lá no Antigo Testamento, como um padrão de sustento, não somente para manutenção da obra, com os recursos para que as pessoas possam estar lá vivendo, comendo, respirando, vestindo, a igreja funcionando, luz acendendo, banheiro funcionando, banheiro limpo. O princípio é o mesmo. A maldição estava naquele momento vinculada à disciplina para aquele povo, que deixaria de colher o que precisava, porque estavam desobedecendo o Senhor descaradamente. Falaremos sobre isso mais daqui a pouco. Versículo 10, a primeira parte, diz o que deveria ser feito, então, diante desse fato. Diante dessa realidade da desobediência, da necessidade de uma mudança. No verso 7 já vemos lá o Senhor dizendo, voltem para mim, eu voltarei para vocês. Então, o Senhor está dizendo, diante dessa crise, voltem para mim, e agora o como. O Malaquias está dizendo, vou dizer para vocês como você tem que fazer isso. Como vocês têm que resolver esse problema aqui, neste contexto, onde vocês estão desobedecendo. Então, lá no Novo Testamento, vemos aquele que mentia, passe a falar a verdade. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que não entregava seus dízimos e ofertas, agora traga seus dízimos e ofertas à casa do tesouro. É o que está aí. Em particular, que casa do tesouro, literalmente, era uma parte do templo, onde ela foi construída uma casa, um quarto grande, que era ali depositado todo o dinheiro que era ofertado, nem sempre era dinheiro, eram bens, eram moedas de ouro, ou bens de ouro, eram madeira, eram artigos de comida, sacos de comida, batata, arroz, feijão, aspas aí, né, estou dando um exemplo geral. Então devia ser um lugar grande. Então é a sala do tesouro. Atribui-se uma relação meio alegórica, que tem que tomar um pouco de cuidado, essa casa do tesouro, a igreja. Mas lá no templo era um quarto, que tinha dentro do templo, onde eram guardados as ofertas e os dízimos que eram entregues. Por causa do volume, como não era moeda ou nota, eram aquilo que, fruto da colheita do trabalho de cada um. Então, devia ser um lugar grande, mas relaciona-se, então, a igreja, mas não é exatamente uma relação exata, muito alegórica, e alegoria é uma coisa meio perigosa. Mas pode-se perfeitamente entender a ideia de trazer a casa do Senhor, a igreja. Ok? Vamos lá. Trazei todos os dízimos. Irmãos, eu acredito que a trapaça ou roubo que estava acontecendo de respeito a esse assunto está indicado aqui. Trazei todos os dízimos. Pelo visto, o povo
observando aqui o mau exemplo dos sacerdotes, estavam levando para o templo ou o resto, ou apenas uma parte do que deviam levar. Leia comigo rapidinho, versículos 7 e 8 do capítulo 1. O parágrafo anterior do versículo 7 diz assim: mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Aí diz, verso 7, trazendo comida impura ao meu altar. Eles não estavam deixando de levar alguma coisa para ser entregue no templo, mas estavam levando aquilo que não era o que Deus queria, ou do jeito que Deus queria que eles levassem, algo puro, limpo, dentro dos princípios da adoração estipulados na lei lá em Levítico. Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam de que maneira te desonramos, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. É isso aí, irmãos. Esse princípio é perfeitamente aplicado. Ninguém aqui estava deixando de levar as coisas ao templo, mas estavam levando, segundo o que a gente vê aqui no capítulo 2, do versículo 3, diz assim: por causa de vocês, eu destruirei a sua descendência, esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício, e suas festas, e lançarei vocês fora com os excrementos. Mais ou menos aquele negócio de lavar o neném na bacia, depois jogar água e o neném fora. É o que Deus está fazendo, o que está dizendo que vai fazer com aquela oferta entregue de forma indevida. É obediência parcial. E o que é pior, é um contentamento daqueles que deveriam estar adorando ao Senhor com suas ofertas. Eles estão contentes por estar dando para o Senhor o lixo. O resto, a meia boca, dizendo: Senhor, o senhor não está contente com isso não? Aí Malaquias diz: você entregaria isso para o governador? Entregaria isso para o teu patrão, de presente? Entregaria para o teu chefe lá no trabalho? Teu coordenador da escola, teu professor? Não, porque ele vai olhar para aquilo: pô, tu me deu isso, tu vai ver na tua nota. Isso então é trapaça, irmãos, aos olhos do Senhor. Isso é roubo. E, obviamente, isso era desobediência à lei do Senhor. E isso merecia juízo. É por isso que eles estavam sem colheita, porque parou de chover. Deus segurou as águas, porque o povo, se fosse abençoado na sua rebelião, na sua negligência, eles não perceberiam o que estavam fazendo com a adoração que era devida ao Senhor. O problema aqui é de adoração. O problema aqui é de incredulidade. Estavam dando ao Deus, Senhor de todas as coisas, o resto. Um Deus que não pode ser adorado com o resto. Quantos de nós, irmãos, já entregamos nossos dízimos do cheque especial? Vou nem pedir para levantar a mão. Maior das boas intenções. Não vou deixar de entregar meu dízimo no cheque especial, que seja, tal. Legal, você vai pagar juros, o dinheiro é teu. Mas será que é isso que Deus espera de você? Será que é desse jeito que o Senhor quer que a gente entregue nosso dízimo? Aí a gente deixa de pagar algumas contas para entregar nosso dízimo. Será que esse é o testemunho que Deus quer que a gente dê na comunidade que a gente vive? Não pagar nossas contas para entregar o dízimo? Ou simplesmente a gente trapaceia aliviando a nossa culpa com um dízimo inferior do que a 10ª parte do que nós recebemos do nosso trabalho, porque temos medo da maldição de Malaquias. E aí? Irmãos, precisamos dizimar sem medo. Amém? A gente precisa trazer o que Deus tem nos dado abundantemente, porque devemos adoração ao Rei.
À luz do Novo Testamento, nossa entrega da nossa contribuição na obra do Senhor é um prazer intransferível. É lógico que nós temos o princípio da obediência ao Senhor e a gente precisa observar esse princípio quando entregamos o nosso dízimo na casa do Senhor, na igreja. Mas a gente não pode esquecer, meus irmãos, que o jugo da lei foi removido pela cruz. Esse povo estava sendo disciplinado porque eles estavam fazendo barbaridades com a adoração ao Senhor. Transferir para o Novo Testamento esse jugo de má colheita, se nós não estamos levando uma oferta impura, se eu não estou entregando animais com os olhos furados ou podres, estragados, se eu não estou me casando de forma ilegítima de acordo com a lei, se eu não estou num contexto de negligência e desobediência ou de obediência parcial, por que eu estou atribuindo uma maldição e entregando o meu dízimo, que deve ser um ato de adoração e gratidão, porque eu estou com medo de ser amaldiçoado? Muito bom olhar para isso ampliado pelo Novo Testamento. O Novo Testamento ele é maravilhoso, porque ele amplia tudo o que está acontecendo no Novo. Ele amplia com a lente de aumento da graça de Deus. É bom demais a gente lembrar que Cristo foi à cruz e levou a maldição da incapacidade humana de submeter a lei do Senhor como Deus exigia. Porque senão não teria um no céu. Porque ninguém se submete à lei do Senhor, porque a lei do Senhor é perfeita, gloriosa, santa, ela revela o caráter de um Deus santo. E o homem no Antigo Testamento, ele quando tinha a lei, era para que ele pudesse, ao contemplar a lei, ele se jogar no chão e clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E fica claro aqui que os homens eles naturalmente se opunham, negligentemente, a maioria das vezes, aos princípios da lei. Então há juízo e maldição para aqueles que assim fazem. Aí Jesus foi à cruz e disse: vocês perceberam o pecado de cada um de vocês quando contemplaram a lei? Pois é, agora por favor, pelo favor do meu filho, Deus falando, indo à cruz e morrendo pelo teu pecado, e o teu pecado é exatamente aquele que a lei mostrou. E a lei é santa e perfeita. Mas Deus veio para separar um povo para Ele, por isso o juízo da lei, a culpa da lei, o peso da lei, foi levado todo sobre Cristo Jesus na cruz. Por que está cheio de crente com medo da maldição de Malaquias, quando devia estar adorando o Senhor e entregando alegremente seu dízimo? Não por pressão do medo, mas por gratidão e amor e adoração ao Deus Salvador. Hoje, diante da graça dessa maravilhosa salvação que nós recebemos, não porque nós obedecemos à lei, como disse, mas porque simplesmente, se eu posso usar essa expressão simplesmente, nós temos sim reconhecido o nosso pecado diante daquele que entregou seu Filho como sacrifício, segundo a lei, pela nossa culpa. Isso é maravilhoso. Por isso, meus irmãos, que em gratidão, nós temos a total liberdade de entregar muito além do nosso dízimo. Ou seja, nossa vida, nossa vontade, nossa alegria, nosso serviço, nosso compromisso, nossa adoração. Isso vai além do dízimo. O dízimo vai, sem dúvida alguma, suprir as necessidades do templo, do culto, da preservação, da ordem, das coisas que tem que acontecer. Mas, por causa dessa lei que foi totalmente paga por Cristo na cruz, a culpa da lei foi paga, eu sou livre para entregar tudo, a minha vida. Lembra da mulher lá, a viúva, quando ela foi ao templo, os ricos lá entregando suas ofertas e tal, ela não tinha praticamente nada. Aí Jesus olha para aquela mulher e ela vai e entrega o nada dela. Que comparado àquilo que os que podiam entregar muito mais,
davam que não lhes fazia falta alguma, aquela mulher foi absolutamente, não somente reconhecida por Deus, a motivação daquela mulher foi plenamente reconhecida por Jesus, mas como foi honrada por ter sido mencionada na Bíblia, como uma mulher que entregou tudo o que o Senhor queria. Ela colocou aos pés do Senhor. E era, financeiramente, nada. Mas talvez os milhões dos outros, com um coração corrompido e parcial, era igualzinho desse povo que merecia a maldição da falta de água para as plantas, para a criação. Mas aquela mulher que entregou aquilo que ela tinha, simplesmente foi honrada por ter mencionada na Bíblia como uma mulher que honrou o Senhor com sua oferta. A gente desonra o Senhor muito barato, irmãos, por muito pouco. A gente entra nesse contexto malaquiano com uma facilidade enorme, porque a gente muito facilmente dá o resto para o Senhor e exige bênçãos, ainda diz: o que eu fiz, Senhor? Nós estamos muito mais inseridos no contexto anterior desse que a gente se prende tanto, que, pô, vou ser amaldiçoado. Estamos com muito mais problema no contexto anterior do que nesse. Irmãos, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela mostra que toda desobediência e ingratidão a Deus tem consequências. Conhecemos lá o texto de Gálatas 6, 7, né? Não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Irmãos, tem um marimbondo posando no meu óculos. Ó, se a gente estivesse no ambiente neopentecostal, era o diabo. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Nós não temos que entregar nosso dízimo por medo algum de maldição, porque Cristo levou, sem dúvida alguma, sobre a cruz a maldição da lei. Mas por causa dessa mesma cruz, guardem bem, por causa dessa mesma cruz que removeu o peso da culpa, o peso da lei, a gente deve levar ou trazer alegremente, cheios de gratidão, nossos dízimos e ofertas para o sustento da sua igreja e da sua obra. Amém? Precisamos também aprender a dizimar, para a gente terminar, com adoração e compromisso. O verso 10 diz: tragam todo o dízimo. Acho que eu esqueci de passar aqui um monte de slide. Não. Tragam ou trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que tenham mantimento em minha casa. Literalmente aqui nós estamos falando de comida para sobrevivência. O povo tinha que comer. Os sacerdotes, levitas, que serviam no templo. Como já disse, tinha manutenção do templo, as coisas do dia a dia da igreja. Na prática seria mais ou menos o seguinte, esse texto aqui. Deus determinou que a obediência honrosa de todos preservaria a adoração, preservaria o culto que era devido ao Senhor no templo. O princípio é exatamente o mesmo até hoje. Dízimo está diretamente ligado à adoração e culto ao Senhor. Não está ligado a nenhum tipo de troca, nenhum tipo de manipulação com Deus, mas dízimo está diretamente ligado à nossa adoração e o nosso culto. E agora sim, vamos ver o último ponto. Devemos dizimar também crendo no zelo do Senhor. É claro que devemos dizimar crendo no zelo do Senhor. Porque que pai que não abençoa seu filho quando ele obedece? Que pai que pede para o filho pão e ele dá cobra? Não é? Então, sem dúvida alguma, é prazer do Senhor, como perfeito pai, abençoar os seus. A gente vê isso da segunda parte do verso 10 até o verso 12. A gente tem promessa, vamos relembrar aqui a segunda parte do verso 10, que diz assim: ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão de guardá-las. Lógico, onde é que se guarda arroz, soja, trigo?
você guarda em galpão, não é? Então, eles não vão ter onde guardar, porque a casa do tesouro vai ser pouco, para guardar aquele monte de saco, a 10ª de toda a produção agrícola, não vai caber na casa do tesouro. E a gente diz que é o nosso quintal, é o nosso banco. Mas o texto está falando para aquele povo lá. E a gente requer que Deus multiplique a nossa conta, como se Deus tivesse agora, fosse a poupança celestial, com juros altíssimos, né, a nosso favor. Mas o texto está dizendo, olha, vou dar chuva, me obedeçam para vocês verem, provem-me nisso. Façam o que eu estou mandando para vocês verem se eu não vou abençoar vocês. Pega Deuteronômio 11, pega João 14, vê as bênçãos que Deus tem reservado para aqueles que obedecem, em todos os sentidos. Aí Deus está dizendo para o povo lá, gente, me provem mesmo, me obedeçam, façam do meu jeito, não do de vocês. Vejam como eu vou abrir as comportas do céu. Estava seco, estava sem chuva, eles não estavam colhendo nada. Vou mandar chuva para vocês. Vocês vão ter colheita boa. Vocês vão ter tanto para colher que não vai caber na casa do tesouro. O verso 11. Impedirei que as pragas devorem suas colheitas. Lógico, o maior medo do pessoal que planta é o quê? Gafanhoto, né? Quem é que planta aí? Gafanhoto, as pragas, né? Os devoradores. Aqui o pessoal gosta de dizer que é o diabo que está comendo tudo meu. Eu vou, não administro bem, gasto mal o que tenho, digo que é o diabo que está comendo. Vai botar o joelho no chão e clamar ao Senhor para mudar. Aí eu vou dizer que o dízimo que eu não entreguei, eu fico devendo para entregar dízimo para não cair na maldição de Malaquias. O pecado é meu, não é de Deus, nem de Malaquias. Deus tem prazer em abençoar, Deus é zeloso e ama o que obedece. Mas eu não tenho que usar esse texto aqui para justificar coisa alguma. E o verso 12. Aí as nações, todas as nações, os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa. E aqui eu aplico imediatamente a nossa realidade hoje. O que é que acontece quando uma pessoa ao teu redor vê que você, no teu pouco ou no teu muito, você é abençoado? O que as pessoas dizem de você? Eu queria ser igual a você. Lá no teu fusquinha, mas vive com maior dignidade. E as pessoas olham para você, eu queria ser igual a você. Vai dizer que isso aqui não é? Todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa. Quantos numa BMW não podem falar isso? Ou podem, não tem pecado nenhum se tem uma BMW. Se tem uma BMW, eu aceito. Mas se a ordem das coisas não estiver correta, se eu for um trapaceiro negligente, crente meia boca que entrego ao Senhor a metade de tudo que eu devia entregar, ou entrego coisa suja, lícita, ilícita ou impura, apenas para ter minha consciência pura e poder reivindicar as bênçãos de Malaquias e fugir da maldição, está por fora. Eu não tenho a menor dúvida que muitas bênçãos muitas bênçãos, estão reservadas para aqueles que alegremente, e alegremente aqui eu digo cheios de gratidão, submetem-se ao Senhor, obedecem ao Senhor e vivem, lutam para que eles se apresentem a Deus aprovados. Depois você leia Deuteronômio 11 e João 14, que vai falar sobre o prazer do Senhor para aqueles que o obedecem. Como Deus tem prazer e como Deus abençoa. Mas dizimar unicamente porque Deus manda aprová-lo. Ó Senhor, eu vou entregar meu dízimo agora, estou te marcando no pé. Quando a prova aqui simplesmente é, façam as coisas do meu jeito e não do de vocês. Dizimar apenas para marcar Deus de pertinho, como se a gente pudesse fazer isso. Ou porque eu quero uma janela do céu se abrindo, e eu já tenho, talvez não tenha uma janela do céu aberta, mas eu tenho a frestinha que eu preciso. Eu não tenho uma janela do céu, mas eu tenho a frestinha que eu preciso para viver dignamente. Mas aí eu não consigo viver dignamente com o que eu tenho. Aí eu quero que alguém meta o pé na janela para quebrar tudo, né? Então é melhor que Deus faça isso por mim. Pelo menos eu tenho um álibi. Não pode ser assim.
fazer isso desse jeito, irmãos, entregar o dízimo com essa barganha, é tão errado quanto dizimar por medo. Que fique claro que nós não manipulamos Deus. Amém? Provar o Senhor não é botar Deus na parede. Amém? Provar o Senhor, sem dúvida alguma, é sentir-se abençoado no muito ou no pouco, sem dúvida alguma. Isso é não somente provar, mas é experimentar do Senhor. Sabe por que eu falo isso? Por causa do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, verso 12 e 13. Vamos ler juntos? Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a bênção da porta do céu, a janela do céu aberta. Isso é chuva caindo na minha plantação. Isso é não ter lugar aonde guardar a minha colheita. Olhando pelo outro lado. Puxa, sei o que é passar necessidade. Será que Paulo não era dizimista? Será que Paulo estava debaixo da maldição de Malaquias? Por isso que ele estava com dificuldade? Claro que não, irmãos. Eu acredito realmente que nós entendemos isso. Na verdade, em nenhuma página da Bíblia, Deus exige do seu povo riqueza, como prova de mostrar espiritualidade ou santidade ou sucesso. Mas uma coisa que Deus exige da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é fidelidade. Riqueza pessoal você não vê em lugar nenhum da Bíblia. Olha, você ser crente bom mesmo, você tem que ter dinheiro na conta. E ter muito dinheiro brotando lá. Isso quer dizer que Deus está te abençoando. A Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Mas ela diz de Gênesis a Apocalipse, seja fiel. Amém. Diz o Senhor. Isso ela diz. Incansavelmente. Irmãos, Deus não zela por nós pelo que nós somos ou fazemos. Ele zela por nós porque Ele é o que Ele diz que é. Deus justo, amoroso, Pai cuidadoso, que ama os seus e ama o que obedece. É por isso que Ele zela por nós. Interessante que a gente crê que a nossa salvação nos foi dada pela fé e não por obras. Está lá em Efésios, não lemos? Não cremos? Amém? Nossa salvação é pela fé e não por obras. Gozar demais. Que a gente muito facilmente relaciona a entrega de dízimos e ofertas apenas como meio de bênçãos. Ó Senhor, já fiz a minha obra, agora o Senhor me abençoa. Olha que problemão. Então chega disso, né, irmãos? Amém? Ok. Agora eu vou terminar mesmo. De verdade. Eu quero realmente terminar afirmando que o dízimo nos foi apresentado nas bases da lei do Senhor no Antigo Testamento. Mas também quero afirmar categoricamente que o Deus do Novo Testamento é o mesmo do Antigo Testamento. E colocou uma tremenda de uma lente de aumento da sua maravilhosa graça sobre a lei. Do Novo Testamento, ele posiciona essa lente de aumento para que a gente enxergue a amplitude que a vontade do Senhor no Antigo Testamento ganha no Novo. O Novo Testamento diz assim para a lei: vai além. Eu te disse o que você não pode deixar de fazer no Antigo. E o Novo te digo assim: faça e faça muito bem no poder do Espírito Santo. Vai além. Vai além. Assim nós podemos ver, quando olhamos para a lei, o tamanho da nossa pequenez. E quando a gente olha através da lente do aumento, que enxerga a graça do Novo Testamento, a gente vê o tamanho da grandeza, da bondade, do amor, da justiça, da perfeição do Senhor, da sua graça revelados no Novo Testamento. É um grande erro os argumentos que nós usamos, que às vezes usamos ou ouvimos
tentando diminuir a relevância da entrega do dízimo como algo da lei ou do Antigo Testamento. É um erro. Sabe por quê? Porque quando a gente entra num avião, a gente não pergunta para o piloto, para o comissário de bordo, olha, por favor, qual é a asa que é mais importante para o avião continuar voando? A gente não faz isso. O que importa é que as duas asas cumprem o seu papel juntas, para que o avião realmente continue voando. Uma bobagem de tentar diminuir ou anular a lei, quando o Senhor Jesus, no Novo Testamento, não veio anular nada, ele veio completar e ampliar a realidade gloriosa da revelação do caráter de Deus no Antigo Testamento. Ninguém pergunta qual a asa que vai voar melhor, mas eu preciso das duas para que o avião voe bem. Que a gente faça assim, quando olharmos verdades espirituais gloriosas no Antigo Testamento e ampliá-las com as gloriosas verdades do Novo. Meus irmãos, é um profundo relacionamento com a obra da cruz, com o que Cristo fez por nós na cruz, que nos conduz às bênçãos espirituais e materiais. É esse relacionamento com Cristo que nos faz entregar nosso dízimo sem medo. Chega de entregar dízimo por medo. Amém, irmãos? Precisamos entregar nosso dízimo em adoração e compromisso. Adorando o Senhor porque é uma forma de expressarmos a nossa gratidão e compromisso com a sua obra e com o seu reino, com as coisas que precisam acontecer. Isso era assim no Antigo e era no Novo também. A vida da igreja continua e nós somos aqueles que Deus decidiu que fariam a igreja funcionar também na sua vida funcional, na sua vida prática. Quando eu falei sobre ofertas na última mensagem, nós vimos que Deus ordenou a oferta para que o templo fosse construído. E o povo entregava tanto que Deus mandou lá, agora manda parar. Já está mais do que suficiente. Então Deus não precisa do meu dízimo, Deus não precisa da minha oferta, mas Ele ordenou que fosse assim, para que a gente tenha compromisso de adoração e serviço, através também dos dízimos e ofertas. Amém? E também devemos entregar nosso dízimo, crendo no zelo do Senhor. Deus tem o maior prazer em abençoar o obediente. Que seja você, que sejamos nós, obedientes, que não entreguemos ao Senhor aquilo que nós não entregaríamos para o nosso patrão no trabalho, que a gente não entregaria para uma pessoa que talvez a gente não tenha nem grandes relacionamentos, e às vezes a gente dá tão menos ao Senhor que a gente não daria nem para um estranho, o que a gente muitas vezes acaba entregando ao Senhor. Vamos fazer isso não. Vamos entregar do melhor, vamos cultuar, vamos adorar, vamos obedecer com alegria, e o Senhor, com o maior prazer, certamente vai expressar seu zelo, como sempre fez conosco, até o dia que estivermos com Ele para sempre nos céus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Oremos. Senhor, obrigado. Sou muito grato por ter tido o privilégio de pregar a Tua palavra para a Tua igreja. Por ter tido a honra de falar verdades espirituais libertadoras. O que eu peço a Ti em nome de Jesus, ó Deus, que nós nos comportemos como homens e mulheres libertos. Não mais escravizados ao medo, à manipulação, a qualquer tipo de coisa que não seja o tremendo prazer de Te honrar com nossos dízimos e ofertas. Ajuda-nos, ó Pai, a ter nesta oportunidade, neste momento da nossa vida espiritual, possamos usar este momento como expressão do nosso amor, da nossa alegria, da nossa gratidão, e que possamos ir muito além disso, no nosso compromisso de Te adorar, de Te servir e de Te honrar. Muito obrigado pela Tua palavra. Assim eu Te louvo. Desperta, ó Deus, o coração daqueles que ainda não entregam seus dízimos e ofertas, ou sejam quais forem os motivos. Eu peço que o Senhor, carinhosamente, trate a mente e o coração, e que possamos Te obedecer não somente nisto, mas que em cada área da nossa vida, sem restrição, possamos Te entregar o que temos, do Teu jeito, não o resto, não algo que não nos serve, não algo que nós podemos, mas algo que o Senhor espera que nós façamos.
Nos ajuda a ser assim, com a tua obra, com o teu reino, com a tua igreja. Assim eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar de pé.